Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com o tema de orgânica. Então, nós vamos continuar hoje trabalhando exclusivamente com as cadeias carbônicas. Bom, nós já vimos, então, ao longo desse bimestre, nós tivemos 4 encontros aí falando sobre pilha, falando sobre eletrólise e tivemos, então, o nosso momento começando aí com o carbono, né, explicando sobre a química orgânica, a diferença, o que significa química orgânica. Então, dando continuidade na aula de hoje, nós temos, então, como objetivo conhecer um pouco mais das características dos compostos carbônicos, bem como classificar, no nosso caso, as cadeias carbônicas e representar essas cadeias. Bom, o que são, afinal, cadeias carbônicas? Lembra que na última aula nós trabalhamos a respeito do carbono, que ele consegue fazer 4 ligações químicas e dessa forma ficar estável? O carbono ele tem a capacidade de se ligar a vários outros carbonos. Então, a cadeia carbônica é justamente isso, é essa estrutura no qual o carbono consegue se ligar a vários outros carbonos em estruturas diferentes e damos a essas estruturas o nome de cadeia. O modo como as cadeias estão estruturadas pode explicar muitas propriedades físicas e químicas. Isso porque, se eu tenho uma determinada quantidade de carbono em estruturas diferentes, provavelmente eu terei, então, propriedades físicas diferentes. Pontos de fusão, pontos de ebulição. Então, justamente, é interessante para a química entender como essas estruturas influenciam nessas propriedades. Por exemplo, solubilidade, densidade. Então, tudo isso ele vai ter uma influência da estrutura. Para facilitar a compreensão, então, nós vamos estudar de acordo com uma dessas características, né? Essas características específicas. Então, hoje nós vamos exclusivamente entender um pouco como que nós classificamos as cadeias, como que elas podem se apresentar a gente, ok? Bom, então a primeira classificação que nós vamos ter hoje vai ser justamente quanto ao fechamento dos átomos, se a cadeia ela é fechada ou se ela é aberta. O que isso quer dizer? Quer dizer que ou ela vai ser representada dentro de um ciclo, formando uma figura geométrica, ou de forma linear, como nós vimos aqui na aberta. Então, aqui na fechada, eu não tenho uma extremidade, enquanto que na aberta eu tenho 2 extremidades. A cadeia fechada, ela por sua vez pode ser aromática ou não aromática. O que isso quer dizer, Débora? Uma das estruturas orgânicas muito importante é justamente a estrutura do benzeno, que é essa estrutura aqui, ó. Então, eu tenho essa estrutura, eu tenho 6 carbonos ligados entre si, fazendo uma interação com dupla simples, dupla simples, dupla simples. E essas ligações, elas vão se alternando. Ora ela está num carbono, ora ela está em outro carbono. Então, essa estrutura, nós chamamos ela de benzeno. Esse benzeno, ele pode se ligar a outros benzenos, por exemplo, essa estrutura aqui. Então, toda estrutura que tem como base um benzeno, ela é considerada aromática, porque o segundo nome dessa substância é anel aromático. Ok. E quando essa estrutura ela é fechada, ela forma uma figura geométrica, mas não uma figura igual ao benzeno. Então, nós temos uma cadeia fechada, não aromática. Por exemplo, essa daqui. Eu vejo aqui a estrutura o quê? De um quadrado. No entanto, esse quadrado não se parece em nada com o benzeno. Observe que são, então, substâncias diferentes. Se são substâncias diferentes, porém, as 2 cadeias são fechadas. Então, quando uma cadeia for fechada, você tem que observar se ela é ou não é aromática, ok? Bom, quanto à linearidade dela, né? Se ela é normal ou linear ou ramificada. O que isso significa? Significa que eu preciso observar as extremidades dela.
não basta simplesmente ela ser linear. Então, olha só, aqui eu tenho uma extremidade da cadeia, aqui eu tenho outra extremidade da cadeia. Observe que nessa disposição eu tenho apenas duas extremidades. Vamos analisar a outra? Olha só, eu tenho aqui uma extremidade, outra extremidade e outra extremidade. Então, uma dica que eu dou para vocês, toda vez que vocês tiverem uma estrutura ramificada, provavelmente você vai ter mais do que duas extremidades, ok? Nesse caso, nós temos 3. Então, observe que se eu tivesse que determinar aqui uma estrutura principal, eu teria ainda o quê? Essa outra estrutura aqui. Significa que essa outra estrutura aqui, ela é a minha ramificação. Vocês podem pensar, por exemplo, nas árvores, né? Em ramos, ramificada. Então, eu tenho uma outra ramificação. Bom, ainda temos os tipos de ligações. Então, nós temos as ligações saturadas e as ligações insaturadas. É importante pensar que essas ligações saturadas ou insaturadas devem acontecer entre carbonos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura com ligações simples entre carbonos. Agora, nesse segundo exemplo, eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. Então, ela é insaturada. Insaturada vai ser sempre quando eu tiver ligação dupla ou tripla, ok? Entre carbonos. Bom, ainda podemos trabalhar com a questão da natureza dos átomos. Então, olha só. A grande maioria da estrutura carbônica, da cadeia carbônica, ela vai trabalhar com o carbono e o seu principal ligante, que vai ser o hidrogênio, ok? Qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio que esteja entre carbonos, ou seja, dentro da cadeia, será considerado um heteroátomo. Então, ou seja, a cadeia passa a ser heterogênea. Então, ela vai ser homogênea quando eu tiver carbono e hidrogênio. Então, nesse caso, ela é homogênea, ou seja, o carbono ligado ao seu principal ligante. E heterogênea, quando eu tiver um átomo diferente, um oxigênio, um cloro, um flúor, enfim. Quando eu tiver um outro elemento diferente desses dois, ligado entre carbonos, ok? E aí sim eu tenho uma estrutura heterogênea. Vamos lá. E ainda nós temos aquela estrutura que nós chamamos de mista. O que é isso? É quando eu tenho uma cadeia fechada e ramificada. Por que eu considero ela mista? Bom, primeiro porque eu tenho, normalmente, uma parte onde ela vai ser cíclica, ou seja, onde ela vai ser fechada. Então, essa parte aqui, ela seria o quê? Ela seria uma estrutura fechada. No entanto, observe que eu tenho essa ramificação aqui, ó. E essa ramificação, ela é aberta. Então, eu tenho uma estrutura mista, eu tenho uma parte estrutura fechada, que aí nós temos aquela classificação. É ou não é um anel aromático? É ou não é um benzeno? Nesse caso é, então, uma estrutura fechada e aromática. Agora aqui, é uma estrutura aberta, mas ela é ramificada? Essa ramificação, ela tem uma outra ramificação partindo dela? Ela tem um heteroátomo? Então, você vê que é uma classificação o quê? Mista. É onde eu pego as duas classificações principais e consigo fazer uma junção entre elas, ok? Bom, esse tipo de conteúdo, gente, a forma mais fácil de a gente assimilar é justamente a gente trabalhando os exercícios. Então, nós vamos tentar focar, fazer algumas atividades e dessa forma vamos praticar esses conceitos, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, praticando. Na semana 6 do PET, volume 2 de vocês, na atividade 1, ele coloca algumas estruturas e pede para a gente classificar.
Primeiro, nós vamos tentar transformar essa estrutura de linha, transformar ela numa estrutura onde possamos reconhecer de forma melhor, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, eu tenho aqui um CH3, um CH3. Cada estrutura, cada ponta dessa também é um carbono. Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono. Então, vamos traduzir isso aqui para a gente poder entender. Então, eu tenho um CH3 ligado a um carbono, que é esse aqui, ligado a outro carbono, que é esse aqui, e observe que esse faz dupla ligação com o próximo. Então, dupla ligação com o próximo. E agora um outro CH3. Pronto. Acabou a minha estrutura? Não, eu preciso completar com hidrogênios. Então, observe que esse carbono faz duas ligações. Logo, faltam a ele 2 hidrogênios, porque o carbono faz 4 ligações. Aqui falta apenas um, porque ele já está fazendo uma dupla ligação com um carbono e uma ligação simples com o outro. A mesma coisa o da direita. Então, agora sim, agora está completo a nossa estrutura. Vamos à classificação dela. Então, primeiro, é uma cadeia aberta ou fechada? É uma cadeia aberta. Por que aberta? Porque eu vejo, né, as extremidades dela. Depois, preciso saber se ela é saturada ou insaturada. Observe que ela tem uma dupla ligação entre carbonos, então ela é insaturada. Homogênea ou heterogênea? Então, observe que ela é totalmente homogênea, não tem um heteroátomo entre elas, então ela é homogênea. E ainda, se ela é ramificada ou não. Observe que eu só tenho o quê? Eu tenho aqui duas extremidades. Logo, ela não é ramificada. Então, portanto, ela é linear ou normal. Então, essa seria a classificação dessa estrutura. Aberta, insaturada, homogênea e linear. Ok? Vamos tentar fazer a próxima? Então, vamos lá. Agora, eu tenho uma outra estrutura. Observe que ela forma uma figura geométrica. Então, isso aí já nos dá uma dica. Vamos tentar fazer o mesmo exercício que fizemos anteriormente. Tentar transformar isso numa estrutura onde possamos ler com mais facilidade. Então, olha só. Eu tenho um carbono em cada vértice. Vamos começar pelo de cima. Então, eu tenho um carbono que ele faz uma ligação simples com outros 2 carbonos. E esses 2 carbonos, por sua vez, fazem ligações duplas entre si, ok? Precisamos completar com hidrogênio. Então, este carbono precisa de um hidrogênio, uma vez que ele já faz 3 ligações. O colega do lado, a mesma coisa. E o carbono de cima? Ele precisa de 2 hidrogênios, uma vez que ele fazia só 2 ligações aqui embaixo. Então, vamos tentar fazer a classificação dele. Essa cadeia, ela é aberta ou fechada? Ela é fechada, ela forma uma estrutura. Ela é homogênea ou heterogênea? Tem algum átomo aqui diferente de carbono e hidrogênio? Não tem, então ela é homogênea. Ela é um anel aromático ou não é um anel aromático? Ela não é, né? Então, ela não é aromática. Não aromática. Ok? Bom, eu poderia falar também com relação à ramificação. Porém, se ela tivesse uma ramificação, a classificação dela seria uma cadeia mista, o que não é o caso, ok? E nós podemos falar também sobre a insaturação. Bom, nós estamos vendo aqui que existe uma dupla ligação entre carbonos, então ela é uma estrutura insaturada. Ok?
Então, essa cadeia ela é fechada, homogênea, não aromática e insaturada. Próximo exercício. Então, aqui eu quero fazer algumas observações para vocês. De cara, a gente observa que tem oxigênio. Então, nós temos um átomo diferente. No entanto, os oxigênios presentes aqui, ó, eles não estão entre carbonos. E isso quer dizer que eu não posso classificar ela como uma estrutura heterogênea. Outra situação, a estrutura insaturada, ou seja, a dupla ligação, ela está entre um carbono e um oxigênio. Ou seja, essa estrutura ela não é insaturada, porque a dupla ligação não está entre carbonos. Então, primeiramente, essa cadeia ela é aberta ou fechada? Aberta. Ok. Insaturada? Não, ela é saturada. Por que saturada? Porque eu não tenho dupla ligação entre carbonos. Ela é homogênea. Por quê? Eu não tenho os átomos de oxigênios entre os carbonos, eles estão nas extremidades. E agora vem a grande questão, ela é uma estrutura linear ou não linear? Bom, então aqui eu tenho uma extremidade, aqui eu tenho outra extremidade, aqui eu tenho uma terceira extremidade. Então, mesmo que você não considere esse oxigênio como uma extremidade, de cara você vê que eu tenho 3 extremidades. Logo, ela vai ser ramificada. Parece às vezes um pouco complicado de início, mas à medida que vocês forem treinando esses exercícios, vocês vão observar que de cara, sem precisar fazer aquela tradução, vocês vão conseguir resolver esses exercícios, ok? Bom, agora atividade 4. Dada a fórmula da estrutura do 5-metil-X2 em 4-ol, calma, eu sei que é um nome feio, mas eu só coloquei ali para vocês começarem a se familiarizar com a nomenclatura. Podemos afirmar que ela pode ser classificada em. Então, o exercício, na verdade, a única coisa que ele quer é o mesmo que o exercício anterior, a classificação dessa cadeia. Então, de cara, nós vemos que ela é uma cadeia o quê? Aberta. Eu vou abreviar, tá, gente? Ela é uma cadeia aberta. Tem uma extremidade, 2 extremidades, 3 extremidades. Ela é ramificada. Ramificada, ok. Ela tem insaturação entre carbonos? Sim, né? Ela tem uma insaturação entre carbonos. Então, ela é aberta, ramificada e insaturada. E ela é homogênea ou heterogênea? Observe que eu não tenho um oxigênio entre carbonos, eu tenho numa extremidade. Logo, ela é uma estrutura homogênea. Ok? Então, essa estrutura ela é aberta, ramificada, insaturada e homogênea. Bom, então na aula de hoje nós conseguimos ver então toda essa classificação de estrutura. Eu trouxe para vocês aqui esse fluxograma justamente para vocês conseguirem acompanhar. Até aqui na questão de aberta, né, e aqui os segundos nomes que às vezes essas estruturas recebem. E quando ela é fechada, observe que ela também tem essa questão de ser saturado ou insaturado, homogêneo ou não homogêneo. A única coisa que eu não consegui abordar na aula de hoje é a questão de ser polinuclear ou mononuclear, que isso tem a ver com a quantidade de benzenos que tem na estrutura, mas nós vamos ver isso mais pra frente, ok? Bom, no mais, eu quero agradecer a todos pela aula de hoje. Quero dizer que é um prazer estar com vocês aí acompanhando nesse ciclo 2 e nos vemos no ciclo 3. Um grande abraço virtual e até mais!